Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente. Quinta-feira é dia de Dicas do Didu. A gente responde as questões que os amigos nos enviam. Você vai aumentando o seu repertório de conhecimento, vai tendo informação para montar sua adega aos poucos e a gente vai se aprofundando nesse mundo maravilhoso. Eu vou logo de cara começar com uma dica de um vinho da linha dos orgânicos, biodinâmicos e naturais lá na World Wine. Vamos ver? Olá! Olha, dentro dessas dicas de vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais lá do portfólio da World Wine, eu separei para vocês hoje uma maravilha que é o Carme. O Carme, estou falando do Códega do Larinho, lá do Alto Douro. Esse produtor, Roboredo Madeira, Casa Agrícola Roboredo Madeira, é um grupo bastante grande. Eles têm 5 quintas lá, 5 vinhedos maravilhosos, e esse aqui é um vinhedo orgânico de vinhas com bastante idade. A gente também chama de vinhas velhas, apesar que não pode confundir com aquelas vinhas velhas onde as castas são todas mescladas. Essa aqui é vinha velha pela idade, mais de 60 anos de Códega do Larinho, gente, cultivado de forma orgânica. Um vinho delicioso, muito fresco, não passa por madeira, é um vinho que tem muito floral e com muita fruta. Você vai encontrar melão, vai encontrar maçã, pêssego, e muito delicado, muito elegante. Eu indicaria para você com peixes delicados, nada de coisa assim com muito tempero e muito cremoso, não. Um vinho elegante para você saborear, vai bem também com os queijos de massa mole, vai ficar muito bom, e também com frutos do mar. Os frutos do mar a vinagrete, os escabeches, vai ficar muito bom. Maravilha, experimente a Códega do Larinho, especialmente esse Carme, Casa Agrícola Roboredo Madeira. Olha, um show de vinho, e assim você vai aumentar o seu repertório de castas. Como é que é a Códega do Larinho? Não é legal? Aproveite lá na World Wine. Esse portfólio merece que você viaje um pouco nele, porque tem coisas maravilhosas. Como é o caso também da Delacroix. Vamos ver o que temos de novidade na Delacroix? Ô Gefrão, me fala desse Bourgogne Pastougrin. Do que se trata? Quanto é que custa? Então, esse Pastougrin é da Borgonha, um produtor que chama Saint-Naberru, que é dos grandes, ele é ao mesmo tempo negociante e produtor, porque ele tem as vinhas dele, ele compra, mas ele compra uvas, na verdade cuidando da planta desde o início. Então não é uma coisa que ele vai descobrir como que é a uva na hora que ele está comprando. Ele conhece lá. Ele conhece, está tudo biodinâmico. Ah, que bom. E então o Pastougrin, essa história de ter Gamay e Pinot, e um vinho que está ficando em bastante evidência isso agora, né? Isso essa categoria, né? Isso é uma AOC, não? Pastougrin é uma AOC. É uma AOC, Isso é. E que faixa de preço? Está 395. É um vinhaço, então. É um vinhaço. Então, a mesma coisa que estamos falando como o Beaujolais, o Pastougrin pode dar essa impressão de que é um vinho fácil, mas não é. É um vinho que é super complexo. Que legal. E ainda mais agora com a coisa de câmbio climático, tá valorizando muito, né? Exatamente. E isso toma como um fromage de tête, como tem um bœuf bourguignon, funciona super bem. Merci, mon ami. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas, vou começar com o Alessandro, meu amigo lá da ilha de Itamaracá, que está resgatando a uva Bastardo, que foi plantada. Eu estou doido para provar esse vinho dele, todo feito de forma ancestral, enterrado nas vasilhas de barro. Ele é um show um cara que está resgatando a cultura do vinho no Brasil, que começou lá em Itamaracá, pouca gente sabe, e inclusive a Bastardo era uma das uvas que estava relacionada nos arquivos históricos que o Alessandro
pesquisou e descobriu lá dos portugueses. Então, ele está resgatando essa história que é muito bacana. Ele me faz uma pergunta, porque eu fiz um vídeo lá há pouco tempo, lá do Uruguai, e ele me fez uma pergunta muito interessante, muito curiosa, da qual eu não tenho conhecimento para dar uma resposta, vou até procurar saber, eu nunca soube disso. Ele me pergunta se algum desses produtores alguma vez deixou o vinho em estágio nas madeiras da própria videira. Bom, obviamente numa barrica não daria, porque uma videira não chega a ter uma espessura que permita um dia depois de idade e tal, você cortar e produzir uma barrica, não é possível. Porém, seria possível você fazer as aduelas, que eles chamam, que são pedaços grandes de madeira que ficam dentro do tanque na fermentação do vinho. Eu nunca soube de alguém que fizesse isso. Eu achei a pergunta muito interessante e vou procurar saber se alguém fez. Seria curioso mesmo, né? Você usar pedaços da videira, da própria espécie da vinha que você fez o vinho, e fazer um tipo de extração na fermentação com ela. Curioso. Eu vou procurar saber, Alessandro, e volto para informar. A Eliane me escreve, achei bacana, que outro dia eu postei aquele vinho, o vinho com gelo e água com gás, que eu gosto muito de fazer no verão, que é refrescante. E a Eliana me escreve dizendo o seguinte: na Alemanha eles fazem essa bebida com o Riesling, ou com suco de maçã, diz ela. A bebida se chama Schorle. Pode ser Weinschorle, quando é com vinho, e se for com a maçã, chama-se Apfelsaftschorle. Falar alemão não é brincadeira, né? Eu tenho um primo que diz sempre que a vida é muito curta para você aprender alemão, porque é brincadeira. E ela disse que é uma delícia, que lá é muito comum, mas eles não põem o gelo, é só a água com gás e o vinho, ou no caso o suco da maçã. Obrigado, Eliana, por acrescentar e contribuir conosco. O Odozerou me escreveu. Muita gente usa ou apelidos ou abreviaturas dos nomes, né? E a gente não sabe como é que chama. Essa pessoa me escreveu falando: por que tanto abandono de vinhas antigas nos países mais frios da Europa? Eu moro na Irlanda, mas viajo bastante pela Europa, e nessas viagens, outro dia um amigo me fez essa observação a respeito da quantidade de pequenos vinhedos à venda ou abandonados. Sabe me dizer o porquê? Bom, Dozerou, eu acho que existe uma confluência de alguns fatores, né? Um dos fatores que a gente não pode esquecer é que o vinho caiu muito, o consumo no mundo inteiro, não é um fenômeno só na Europa, no mundo inteiro caiu um pouco. Ao mesmo tempo, existe uma concorrência altíssima. Você, para ter um vinhedo pequeno, você tem que ter muita qualidade e conseguir aparecer de alguma maneira para agregar valor ao seu rótulo. Outra razão que eu vejo é que existem altíssimos impostos de transmissão de herança, o que acaba sendo proibitivo às vezes para um pequeno produtor ou o herdeiro de um pequeno produtor manter o vinhedo dele. Isso é uma coisa meio absurda que vem acontecendo, e na França até parece que estava em revisão isso, porque era altíssimo lá e tal. E a outra coisa é o desinteresse dos jovens. Curiosamente, os jovens cada vez mais gostam das cidades, eles não gostam do campo. Nós precisamos que o movimento do campo mostre que a vida no campo é charmosa, que é bacana,
que dá para ganhar dinheiro, que dá para ter o seu negócio, dá para você agregar o enoturismo para facilitar, melhorar a sua receita, e viver no campo é muito mais saudável, muito mais inteligente. As cidades são praticamente uma doença, né, que quebram todo o equilíbrio ecológico do lugar e transforma, é uma coisa dramática a cidade, né? Então hoje o jovem, não é de hoje, o jovem sempre gostou do movimento da cidade, ele não quer ficar num lugar de camponês. Eu acho que a junção desses três fatores é que leva a isso. Vamos esperar que isso mude. A Fernanda me escreveu, achei legal essa pergunta. A Fernanda falou: Didu, eu adoro fazer queijo e vinho, e para mim não tem problema que seja no verão, mas eu percebo que as pessoas acham estranho. Alguma coisa de errado nisso? E quais são os vinhos e os queijos ideais? Bom, a pergunta que a resposta merece um livro praticamente, né, Fernanda? Mas eu estou com você, eu acho que queijo e vinho não tem época. Essa coisa é como o vinho tinto se toma no inverno e toma espumante no verão. Aqui no Brasil é assim, no inverno vende 30% dos vinhos, tudo tinto. No verão, no fim do ano, para as comemorações, vende espumante. E assim vai, cerca de 70% da venda do vinho no Brasil acontece em 2, 3 meses em épocas sazonais. Não é isso, vinho não é isso, vinho é para toda hora, não é porque está calor que o vinho tinto não vai bem, você toma ele na temperatura correta, ou tome vinhos mais leves, de corpo médio ou corpo leve, evite os muito tânicos e encorpados e assim por diante. A respeito de harmonizar o queijo e vinho, existe no Brasil uma confusão muito grande e muitos acham que o vinho, por tomar mais tinto, né, nós tomamos historicamente mais tinto do que branco, algo como 70% é vinho tinto, e na hora do queijo e vinho isso vai de embalo também. Não é o ideal por conta do sal especialmente, e também da textura. A maioria dos queijos ficam muito melhor com vinhos brancos, e mesmo assim, eu acho que o ideal é você, se tiver uma mesa grande, separar em 5 grupos. Se você tiver um grupo grande de pessoas, separe os queijos em 5 grupos para fazer bonito. Por exemplo, um grupo com queijos frescos, especialmente os de cabra, e você tem lá um Sauvignon Blanc. É imbatível a harmonização de um queijo de cabra fresco com Sauvignon Blanc. É o exemplo da harmonização onde 2 e 2 é igual a 5 e não igual a 4, porque se torna uma coisa superior. Harmonizar não é apenas combinar, é quando 2 elementos que são agradáveis separadamente, quando eles estão juntos, se tornam um conjunto superior. E isso tem a ver tecnicamente com esses componentes do sal, da gordura, da acidez, do corpo, da untuosidade. É uma série de fatores que requer um certo conhecimento. E aí você pode fazer, por exemplo, um segundo grupo com os queijos de pasta mole, mas os mais leves, tipo os brie novos, os reblochon novos, também sem ser de massa mole, mas são leves, o gruyère e o emmental. Esse grupo ficariam bons com vinhos de untuosidade como o chardonnay, o viognier, o marsanne, vinhos assim, fica muito bom. Logo a seguir você poderia fazer um grupo com os queijos mais fortes, os camembert, os pont l'évêque, talédio, master, epoisses, esses vinhos que têm uma personalidade mais forte, mais rústico e especialmente com idade, ficam soberbos. Eu aí acho que é legal você fazer uma dupla de um tinto e de um branco. Um tinto leve de pouco tanino, como um Pinot Noir,
e um vinho laranja, um branco vinificado com as cascas, um laranja que se sai muito bem com esse tipo de vinho. Eu faria ainda um outro grupo, um quarto grupo, para os queijos duros, os parmegiano, os pecorino, provolone, esses queijos, que acho que ficam muito bem com os Chianti por causa da acidez e da estrutura, também os Brunelos, os Bordeaux, esses sim ficam bem com os vinhos tintos. E um último grupo com os queijos azuis, o Roquefort, o Gorgonzola, especialmente o Gorgonzola Dolce, um Stilton, se você tiver a sorte de achar um pedaço de Stilton, meu Deus do céu. E aí eu iria com um Porto Vintage, ou um Porto LBV, ou ainda a linha dos Sauternes, dos Late Harvest, que ficam muito bem. Uma ressalva importante, Fernando, é o seguinte: todos os grupos, excetuando esse dos queijos azuis, ficam muito bem com os espumantes secos. O espumante tem ótima presença, sem enaltecer e sem também incomodar, mas acompanham muito bem todos os queijos, tá certo? Fica aí a dica para você. O Felipe me escreve dizendo o seguinte: Didu, tenho certa preferência por vinhos brancos mais untuosos, com mais presença na boca. Compartilhe com a gente algumas dicas nesse perfil, por favor. Abraço. Muito bem, Felipe, seu pedido é uma ordem, hein? Separei algumas coisas que eu gosto muito aqui para você. Inclusive, essa semana recebi um e-mail lá da Mistral me mandando 4 ofertas que eu espero que ainda estejam no ar, e são todos vinhos nessa linha. Por exemplo, o Bourgogne Le Clos de Chateau 2018 estava com 40% de desconto por R$ 447. É do Domaine de Monti, que eu já falei dele aqui, um espetáculo, um produtor dessa denominação Le Clos de Chateau, um espetáculo de vinho. Tem também uma Convillage 2018 por 357, estava com 25% de desconto. Também de vinhedos plantados entre 82 e 2002, cultivo biodinâmico, localizado em várias parcelas dessa propriedade, com solos com argilo-calcário, você vai adorar. Um vinho que é um dos meus vinhos prediletos do portfólio da Mistral, que é o Buzeron Aligoté. Você já tomou um Aligoté? O Aligoté tem esse perfil que você fala. Esse aqui é o 2018, que é do Domaine Aubert e Pamela de Villeneuve. O Aubert de Villeneuve é o atual proprietário e gestor do Domaine de la Romanée Conti, e ele tem esse vinhedo familiar da mulher dele, que produz essa maravilha desse Buzeron. Está R$ 515, vale cada gota, viu? Ainda o Bourgogne Blanc da Maison de Monti, um outro da Maison de Monti, é R$ 448, que vale muito a pena você experimentar. Também nessa linha, a um preço mais acessível, você tem o Malvasia Verdelho e Encruzado a R$ 180, lá na Premium Wines, que é o Casa da Passarela, a Descoberta, o Colheita Branco 2023, um espetáculo de vinho com esse perfil. Você tem também lá na Premium Wines o De Luca Marsani Reserva 2022, um vinho sensacional, uma preciosidade do Uruguai. Você tem ainda por R$ 335 um Bourgogne, um Chardonnay Terre Secrète Macon Verzé Blanc Croix Jarrier. Olha, um espetáculo de vinho a 335, está um ótimo preço. Você tem ainda o Falerner, para experimentar um chileno muito bem feito, o Falerner Chardonnay Gran Reserva Titon Single Vineyard. Esse está 233, 100% Chardonnay, no estilo que você gosta.
Tem ainda na World Wine o Silver Creek Chardonnay, R$ 167, um vinho também com esse perfil. Tem ainda também na World Wine o Andeluna 1300 Chardonnay, esse está bem baratinho, R$ 99,90, uma bela compra nesse estilo. E uma curiosidade também, um Viognier. O Viognier tem essa textura, essa suntuosidade, mas esse Viognier é da Úmbria. Olha que legal, o Icorale, custa R$ 110, estava em oferta, e é um grandíssimo exemplar desse vinho. Na Ravan você tem o Valdivieso Chardonnay, também um vinhaço que está por R$ 118. E para quem é associado lá no Ravan Elite, é um plano lá especial que eles têm, que você paga uma vez por ano uma taxa, e depois, durante o ano inteiro, os vinhos custam metade do preço do catálogo. Aí sairia por R$ 59, uma pichincha. Você tem também lá na Ravan esse Samas. O Samas é vermentino com Chardonnay. Bela experiência também, para você conhecer um outro estilo de Chardonnay. R$ 298 ou R$ 149 pelo Ravan Elite. Tá certo? Bom, gente, o que eu tinha para vocês essa semana era isso. Espero que você tenha gostado. Semana que vem eu tô de volta. Você pode dar um like aí que nos ajuda. Bota o like lá. E você pode se inscrever se ainda não se inscreveu, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser avisado. E compartilhe, vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho, gente, tá certo? Saúde!